Professor Kiyoshi, boa tarde, boa sexta-feira. O senhor está bem? Boa tarde, Walter. Tudo bom? Bem, graças a Deus. E afoito para querer saber as opiniões do senhor de tudo que aconteceu durante a semana, professor. Hum. Deixa eu perguntar, professor Kiyoshi, o presidente Jair Bolsonaro estabeleceu nessa quinta-feira um compromisso de atingir a neutralidade das emissões de gás carbono de 2050, lá na cúpula dos líderes do clima, comandada pelo presidente americano John Biden. Como detentor da maior floresta do planeta, o Brasil está na vanguarda, disse o presidente. Professor, o senhor quer comentar um pouco sobre esse encontro, sobre essa questão de estabelecer pactos? É uma coisa meio nebulosa, né? Teoricamente, o discurso do presidente foi muito positivo, né? A comunidade internacional aceitou como uma agenda positiva a intenção do governo brasileiro de diminuir a emissão de gás de efeito estufa, que, aliás, emite muito pouco, né? 3% do aquecimento global, contra mais de 50%, somando Estados Unidos, China, Índia e alguns países europeus, entendeu? Agora, todo esse discurso em torno da manutenção da floresta amazônica é um discurso equivocado, um discurso conveniente, feito pelos países desenvolvidos, países adiantados, que se desenvolveram economicamente à custa da degradação ambiental, entendeu? Então, atrás desse aparente interesse ecológico, de evitar a emissão de gases de efeito estufa, existe um interesse oculto, um interesse remoto, muito maior do que interesse ambiental, que é um interesse geopolítico. Eles veem no Brasil um inimigo em potencial na disputa econômica mundial, por ser o Brasil o quinto país do mundo maior em extensão territorial, ocupando uma área de 8.515.767 quilômetros quadrados, dos quais 5.207.000.000 de quilômetros quadrados pertence à Amazônia Legal, composta por 9 estados brasileiros. Isto é, são 61% da totalidade do território nacional subutilizado em termos econômicos. Então, os países adiantados, que poluíram o mundo inteiro com as suas indústrias poluentes, querem manter o bioma brasileiro intacto, quer que o Brasil abra mão de 61% do seu território, não é, para salvar, digamos assim, o meio ambiente do mundo inteiro. Então, eles apelidaram a Amazônia Legal de pulmão do mundo. Ora, se eles querem continuar emitindo gás de efeito estufa, movimentando suas indústrias rendosas, comprando crédito de carbono do Brasil, eles que indenizem o Brasil pela subutilização do potencial econômico dessa grande área que representa 61% do território nacional. Então, o presidente Bolsonaro falou em ajuda financeira para manter esse bioma brasileiro. Na verdade, não é ajuda financeira. Na verdade, é uma indenização que os países adiantados, que depredaram o seu meio ambiente, devastaram suas florestas e cresceram à custa desse aquecimento global, eles devem indenizar o Brasil numa quantidade equivalente ao valor dos créditos de carbono que compram do Brasil. Então, seria uma forma de o Brasil conseguir manter aquela área sem exploração econômica, que hoje está limitado à pesca, à atividade extrativa e uma agricultura muito incipiente. Então, toda essa 61% de área que não é autossustentável.
com todas as consequências econômicas para o Brasil como um todo, entendeu? Então, o Brasil tem que financiar aquela área, a sustentação daquele povo, que chega a 10 milhões, não é? Vale dizer, são 2 habitantes por quilômetro quadrado. Não é? É uma densidade demográfica muito baixa, entendeu? Isso causa vulnerabilidade do país em termos de soberania nacional. Uma forma de você defender a terra brasileira é a ocupação do nosso solo pelo brasileiro, entendeu? Isso que as grandes potências estrangeiras não querem. Querem que aquilo lá seja terra de João Ninguém, entendeu? Para todos poderem entrar, depredar e fazer o que bem entender. Não é assim. O Brasil tem que mudar a sua política de ocupação do solo da Amazônia Legal como forma de preservação de sua soberania e passar a extrair legitimamente as riquezas daquele solo, entendeu? Não é para servir de abastecimento de crédito de carbono para os países desenvolvidos. Então, esse discurso dos países adiantados de querer congelar a nossa mata lá da Amazônia é um discurso furado, é um discurso equivocado. Estados Unidos não tem moral nenhum para ficar exigindo o não desmatamento, exigindo a não emissão de gás carbono. O Brasil é responsável apenas por 3%, eu já disse. Os Estados Unidos estão poluindo muito mais. Ficaram 5 anos fora do protocolo de Quioto para poderem poluir ainda mais o planeta. Isso para quê? Manter a sua hegemonia econômica e, por conseguinte, hegemonia militar, não é? Que faz com que os Estados Unidos ditem regras para o mundo inteiro. Então, vem lá o Tratado de Não Proliferação de Armas, Tratado de não emissão de gás, de efeito estufa. Enquanto ele faz esse discurso, eles estão aquecendo o globo, provocando aquecimento global. Você já imaginou se o Brasil começasse a fazer o discurso para os Estados Unidos devolverem o oeste americano para os antigos habitantes naturais, que são os índios, que hoje estão confinados numa reserva? Mas isso nem pensar, eles não vão querer devolver. Ora, então, um país que fez tudo isso não tem moral para ficar criticando o nosso Brasil. O senhor está coberto de razão, professor. Professor, esse tema é polêmico, né? Polêmico. Professor, tem agora... O Brasil é o 5º país de extensão territorial. Só que 61% a comunidade internacional, composta por países desenvolvidos, quer que fique sem exploração, fique subutilizado. Só que o Brasil é o 6º país mais populoso do planeta. 211.315.000 habitantes que precisam comer, se alimentar esse povo. Então, o Brasil não pode se dar ao luxo de não explorar, não digo de uma forma predatória, mas explorar racionalmente as riquezas situadas no solo brasileiro. Afinal de contas, a população está crescendo e o território não está crescendo. Então, um mínimo de exercício de inteligência faz com que você promova uma política de melhor aproveitamento do solo cultivável e, aos poucos, adentrando na mata amazônica por uma questão de sobrevivência do próprio povo brasileiro. Verdade, professor. O pessoal está concordando aqui. Pessoal, inclusive o pessoal dos Estados Unidos está concordando. Eu queria falar um outro tema agora, sexta-feira, professor Quioshi, dos vetos do Bolsonaro no orçamento que tiraram recursos da saúde, da educação, de obras, pois o decreto publicado, que foi hoje, né, faz parte do acordo com o Congresso
e veta parte das emendas parlamentares e verbas de ministérios. Eu queria, o senhor é prática do orçamento público, o senhor quer comentar um pouco disso? Esse orçamento é desastroso. Cada ano está ficando mais desastroso o orçamento anual. Estão demorando mais. Demorar, quer dizer, dificultar para colher facilidades. Não é? Então, eles ficam lá sentados em cima do projeto de lei orçamentária que o Executivo mandou, enquanto o governo não dá sinal positivo para aumentar as verbas oriundas de emenda parlamentar. Você vê que o presidente Bolsonaro assumiu com o discurso que acabou esse negócio de dar cá, toma lá. E deu com burros na água. Né? Então, esse dar cá, toma lá, ele mudou de forma, mudou a fonte do dar cá, toma lá. Então, ele está dando para receber um pouco, está dando mais em termos de emenda parlamentar. Quando ele assumiu, existia apenas a emenda individual de cada deputado, cada senador. Em 2019, ele promulgou uma emenda constitucional que permite também a emenda de bancadas de Estado, Distrito Federal e Distrito Federal. Então, somando tudo isso, o orçamento deste ano deu mais de 30 bilhões de emenda parlamentar, voltados para a área de investimento, mas naquelas áreas de interesse do eleitorado de cada parlamentar. Entendeu? Então, enquanto não se aprender que tem que haver uma separação dos poderes, legislativo para legislar, executivo para executar o orçamento significa governar. Agora, não dá para dividir o governo com 513 deputados e 81 senadores. Não dá, fica ingovernável. Agora, os deputados, quando aprovam uma verba gigantesca, como a de 2021, eles estão governando o país. Entendeu? Porque governar é priorizar a aplicação de recursos financeiros, é fixar despesas, direcionar despesas e executar. O parlamento não tem que executar despesa, o parlamento tem que fiscalizar a execução da despesa pelo executivo. Senão fica difícil governar. Agora, como o presidente Bolsonaro ameaçou vetar, ele já disseram, se você vetar, não vai passar nenhum projeto aqui de interesse do governo, nem para alterar o nome de rua, a avenida, o viaduto, não vai passar. Entendeu? Aí fizeram uma costura, fizeram um acordo, né? Um acordo, cederam um pouco, cortaram uma parte da verba oriunda de emenda parlamentar, 10 bilhões e pouco, mas eles ficaram ainda com 16 bilhões e meio das despesas oriunda de emenda parlamentar, que é de execução obrigatória. Não é? Agora, fizeram um outro acordo também. Voltou na era Dilma, que é a revisão de metas fiscais com efeito retroativo. A Dilma que fazia isso. No apagar das luzes do exercício, quando via que as metas ficaram furadas, ela alterava as metas com efeito retroativo. Não é? Ela chegou a dizer, agora, daqui a pouco, daqui em diante, não vamos mais fixar metas. E quando alcançarmos as metas, nós vamos dobrá-la. É? Isso daí virou uma piada. Né? Então, o governo fez isso, e mudou a lei de diretriz orçamentária, aprovada no ano passado, para reger o que é a lei orçamentária deste ano, que previa um superávit primário de tanto. Eles alteraram, permitindo um déficit de 147 bilhões. Né? Então, e mais ainda, flexibilizaram as despesas não obrigatórias, despesas de custeio e despesas de investimento, na contramão da conjuntura econômica a exigir injeção de recursos maiores nas despesas de investimento, que é exatamente uma despesa de natureza reprodutiva, isto é, são despesas voltadas para aumentar a capacidade produtora do país. Eles diminuíram isso daí, permite a diminuição. Não é? Se bem que está suspensa aquela regra de ouro, 167, número inciso 3 da Constituição Federal, que não permite
as operações de crédito em montante superior às despesas de investimento. Isso está suspenso pela emenda emergencial. Tá? Mesmo assim, não se pode diminuir as despesas de investimento. O país precisa investir maciçamente em investimento para devolver a confiança na economia. Entendeu? Então, ficou difícil de você executar esse orçamento. Agora, toda essa barulheira em torno da inexecuibilidade do orçamento, também há um certo exagero. Há um certo exagero. Não há crime de responsabilidade por você não alcançar as metas. As metas, como a norma está dizendo, são programas, são projeções, que pode acontecer ou não pode acontecer. O crime acontece quando o relatório quadrimestral da gestão fiscal está demonstrando que as metas não serão alcançadas e, mesmo assim, o governo fica aumentando as despesas em vez de conter o empenho. Aí sim que dá crime, entendeu? Mas, simplesmente, obedecer à lei de responsabilidade fiscal e não conseguir atingir metas, não dá crime nenhuma, entendeu? Então, há um certo exagero nesse negócio de vai dar crime de responsabilidade. Não vai dar. E mesmo porque, tradicionalmente, o Brasil nunca, nenhum governante, após a Constituição de 88, cumpriu o orçamento à risca. E nem é possível cumprir o orçamento, porque também já nasce tudo amarrado. 15% para a saúde, 18% para a educação, recursos vinculados ao Judiciário Executivo, Ministério Público, Defensoria Pública, agora emendas parlamentares, vem tudo vinculado. Depois vem a DRU, que desmonta 30% do orçamento. Então, sempre foi inexequível, sempre foi. Professor, tenho aqui uma dúvida, olha. Dizem que a verba repassada aos estados para socorro da crise da pandemia Covid-19, embora em alguns casos a verba também tenha sido destinada exclusivamente para a Covid, teve a sua maior finalidade como pagamento do salário dos estados. Isso é possível, professor Chiodi? Quando o governo começou a fazer a transferência, na verdade não são 35, são 40 bilhões que transferiram para os estados e municípios. A mídia dava notícia quase que diariamente desses desvios. O governo do estado de São Paulo, por exemplo, não se limitou a pagar salários. Ele deu até aumento de funcionalismo. Aumento de funcionalismo, enquanto o governo federal estava implementando um programa de redução salarial, seguida de redução da jornada de trabalho. E o governo do estado de São Paulo estava dando um aumento salarial. Isso é um absurdo. Agora, a CPI da Covid-19, não sei se vai conseguir apurar isso, mas seguramente as CPI instauradas pelas Assembleias Legislativas dos Estados vão apurar. Não é? Lá em Santa Catarina, estado do Rio de Janeiro, já constataram esse desvio e os dois governadores estão suspensos. Então, se você for a fundo na investigação, você vai chegar a um resultado surpreendente. Mais da metade desses recursos foram desviados para despesa de custeio, para pagamento de folha e 13º, e muito pouco para combate a coronavírus. Professor, falando nessa questão da pandemia, a versão preliminar do plano de trabalho da CPI, que ainda está controvertida, tem uma espécie de guia para comissões. Eles prevêem acareações, quebra de sigilo e convocações dos principais auxiliares do presidente Jair Bolsonaro para prestar esclarecimento, além de todos os ministros e ex-ministros, né? Ainda a previsão de convocação, investigações para submeter à votação. É um negócio meio confuso, né? Como é que você está vendo essa situação? Eu estou vendo isso como espetáculo pirotécnico, né? Já virou tradição em toda a instauração da CPI, começa quebrando o sigilo bancário e fiscal. Para que quebrar sigilo bancário e fiscal? Eles quebram o sigilo e aí os relatores vão lá e dão uma entrevista coletiva do sigilo que eles quebraram.
Quer dizer, não faz sentido isso daí. Para que quebrar o sigilo para pegar depoimento dos ex-ministros? Para que isso? E depois está furado. Um dos objetivos da CPI seria a omissão do governo federal no suprimento de oxigênio em Manaus. Mas onde que eles viram isso no texto constitucional, o texto legal, que é de responsabilidade do governo federal suprir os hospitais de Manaus com oxigênio? Onde você viu isso? Isso não existe, entendeu? Isso é uma furada. Agora, o estoque de oxigênio no hospital local incumbe o seu monitoramento à autoridade local. O governo federal está muito distante. Como é que ele vai ficar monitorando o que está faltando ou o que vai faltar, a demanda hospitalar em tal lugar? Isso é da alçada do governo local. Aliás, a mídia está invocando o artigo 23 da Constituição Federal para dizer que é a responsabilidade da União zelar pela saúde. Estão lendo o texto de uma forma atravessada. O texto diz claramente que é da competência comum dos estados, do Distrito Federal, do município, zelar pela saúde pública. Foi exatamente esse artigo que o Supremo Tribunal Federal invocou para reafirmar a competência dos estados e municípios no programa de isolamento social. Se você querer jogar tudo isso nas costas da União, vai entrar água nessa CPI, entendeu? Vai entrar água. A responsabilidade, aliás, a responsabilidade maior é dos estados e municípios. O governo federal fica apenas em nível de normas gerais, gerenciar as normas gerais. Professor, falando em entrar água, teve o revés para a operação da Lava Jato, né? A maioria do Supremo Tribunal Federal votou na quinta-feira para confirmar a decisão da segunda turma que declarou a suspensão do juiz Sérgio Moro, né? Ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ação do triplex ali do Guarujá, 7 ministros já votaram para manter de pé o entendimento que Moro foi parcial no caso. O professor reverteu toda a história da Lava Jato? Pois é, eu estava lendo uma excelente entrevista do professor Ives Ganda Silva Martim a respeito disso. Com todo o respeito ao Supremo, ele está muito desiludido com a atuação do Supremo Tribunal Federal. Eu também. Eu nunca vi um negócio desse. Não é? Se já tinha sido anulado as 4 condenações, não apenas uma, 4 condenações, 2 pessoa física e 2 do Instituto Lula, por falta de competência da 13ª Vara de Curitiba. Certo ou errado? Aquilo lá foi anulado. E o Supremo Tribunal Federal referendou, falou que, por maioria de votos, 8-3, prevaleceu o despacho monocrático, decisão monocrática do ministro Fachin, dizendo que as condenações estão nulas. Ora, se as condenações estão nulas, para que julgar o outro mandado de segurança para anular novamente uma decisão já anulada sob outro fundamento, da falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro? Para mim, dose dupla, Walter, é só para vacina contra a Covid-19. Para anular julgamento, não precisa anular 2 vezes. Entendeu? Então, cada vez estou entendendo menos. E os integrantes da corte, que já decidiram, ainda falta o voto de alguns, mas já tem 6 votos, que já fez a maioria, para manter aquela decisão do HC presidido pelo ministro Gilmar Mendes, que julgou nulo o processo condenatório do triplex do Guarujá, por parcialidade do juiz Sérgio Moro. E eles sublinham os seguintes aspectos. Primeiro, que só se prende ao triplex, não tem nada a ver com sítio de Atibaia, não tem nada a ver com Instituto Lula. Isso é um insulto à inteligência, né? Então, o Lula, mais que de praxe, ele vai pegar essa decisão transitada em julgado e vai pedir extensão da mesma tese para
os 3 outros processos. Por quê? Isso foi uma decisão no plano abstrato, porque as condenações já não existiam mais, havia perda de objeto. Então, não tinha como prosseguir no julgamento desse HC, a pretexto que iniciou o julgamento antes do julgamento do HC do ministro Fachin. Sim, só que estava paralisado desde 18 de dezembro de 2018. O que vale é o desfecho final, não é o fato de ter começado a julgar antes. Agora, eles ficaram cozinhando galo, esperando o quê? Feito. Veja só que trama jurídica. O efeito lamentável do vazamento, informações das notícias ilegalmente colhidas pelos hackers, da conversação mantida pelos procuradores e carreadas na operação spoofing. Então, quando esses vazamentos a conta-gota, cronometradamente, fizeram um estrago terrível na imagem de todos os agentes participantes da Operação Lava Jato, resolveu-se colocar em votação esse mandado, esse habeas corpus presidido pelo ministro Gilmar Mendes. Então, deu no que deu, entendeu? Por uma maioria de votos, 4-1, foi pronunciada a nulidade. Só que o Supremo Tribunal Federal, de uma forma incoerente, se referendou a decisão monocrática do Fachin, que anulou por falta de competência. O objeto desse segundo julgamento estava perdido, não tinha mais objeto. Mas eles continuaram a pretexto de que HC tem um objeto diferente. Segundo, o Supremo não está julgando o mérito, isto é, não está julgando se o juiz Sérgio Moro agiu ou não com parcialidade. Não está julgando isso. Está julgando isto sim, que a decisão da segunda turma, que anulou a condenação por falta de imparcialidade, deve ser mantida, porque seu objeto não ficou prejudicado. Então, isso é um insulto à inteligência de qualquer um. É óbvio que, por linhas tortas, ele está dizendo que o processo é nulo por desobediência ao princípio fundamental da imparcialidade do juiz. Entendeu? Então, eu nunca vi uma decisão dessa natureza. Tanto num como no outro julgamento, os ministros juram de pé junto que aquelas informações trazidas clandestinamente no âmbito da operação spoofing, que são aquelas oitivas colhidas pelos hackers, que não tiveram influência nenhuma na decisão da corte. Tudo está calcado nas provas. Se está calcado nas provas, tem que confirmar a condenação. Uhum. Então, não é possível 11 ministros mandarem às urtigas decisão de 15 magistrados. Um do juiz Sérgio Moro, 5 do Tribunal Federal e outros 6 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que as instâncias ordinárias examinaram minuciosamente as provas dos autos. E mais ainda, o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul chegou a exacerbar a pena diante das provas contundentes contra o acusado. Só que, na terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a tese da revaloração da prova, reduziu a pena, outra vez, conduzindo a pena original aplicada pelo juiz Sérgio Moro. Então, são 3 instâncias judiciais que reafirmaram a autoria do crime
e a existência do crime. Agora vem o Supremo, por vias tangenciais, anula todo, toda essa condenação. Nunca viu uma coisa dessa. Tá? Que absurdo, professor. Olha, o Marco Kojorowski aqui está mandando um abraço para o senhor. Olha aqui, ó. Até vou botar na tela aqui. Pronto. Mandando aqui um abraço para o senhor. Né? Eu queria passar a última pergunta, que, aliás, é a pergunta que veio pela mídia aqui, que é a questão a parte internacional. Agora, em Minneapolis, o ex-policial, o Derek Chauvin, ele foi considerado culpado, né? Aquela morte do George Floyd do ano passado, né? Que eu acho. O júri lá anunciou seu veredicto na terça-feira, depois de deliberar por cerca de 10 horas. É o primeiro caso que um policial tem uma pena, né, por uma questão racial lá nos Estados Unidos. Eu queria que o senhor comentasse aí um pouco disso, porque parece que esse ódio ainda está permeando os países e lá nos Estados Unidos o negócio está feio ainda, né? É uma pena que a primeira potência econômica mundial ainda fique cultivando o racismo, né? Imagine se um outro país fizesse isso, né? A opinião pública mundial caía de lenha, né? Então, como os Estados Unidos é um país todo poderoso, é o xerife do planeta, ninguém fala nada. Então, eles acham normal o policial massacrar, assassinar uma pessoa de cor, entendeu? Então, esse caso do Floyd, o júri condenou por homicídio culposo, mas me parece que aí é um homicídio doloso, naquela modalidade de assumir o risco de causar a morte, porque você fica imobilizando com o joelho no pescoço por 9 minutos, será que ele não tinha consciência de que isso poderia acarretar asfixia? Entendeu? Isso daí é um assassinato doloso mesmo, é um crime doloso. Entendeu? Então, nesse caso, a revolta popular dos negros, a população negra contra isso, é legítima. Agora, cada caso tem que ser visto de uma forma separada, não pode generalizar. Aquela outra morte causada pela policial Kim, né? Que, pensando que havia sacado a arma anti-choque, ela sacou, na verdade, um revólver, atirou e causou a morte do negro lá, de nome Down Wright. Isso. Down Wright. Agora, nesse caso, não me parece assim um homicídio premeditado, porque esse cidadão ele foi pego pela polícia por cometer infração de trânsito. Agora, ao verificar na sua documentação, notou que ele estava com um mandado de prisão. Então, os policiais deram voz de prisão. O que aconteceu? A vítima resistiu, entrou em luta corporal com os policiais, ocasião em que a policial Kim surgiu, veio em socorro e atirou nesse que estava opondo resistência. Não é? Só que ela percebeu que se enganou de arma, ficou um tempo sem ação, ficou atônita. Disso se aproveitou o Sr. Wright para entrar rapidamente no carro e empreender uma fuga desenfreada. E só parou quando bateu no poste. Entende? Então, é um caso diferente. Mas, mesmo assim, o povo procurou invadir a residência da policial, né, fez um manifesto. Eu acho que o juiz arbitrou a fiança dela em $100 mil. Não é? Eu acho que esse caso é diferente. Não é uma atitude contra o negro. Então, um branco, nessas mesmas situações, teria sido abordado e teria recebido a voz de prisão do mesmo jeito. Entendeu? Talvez
É o caso de perguntar, será que um branco teria reagido daquela forma, resistir à prisão, depois de levar um tiro, ainda fugir, tentar fugir, dirigindo o seu veículo até bater no poste? Então, considerações que você deve fazer em cada caso concreto, né? Não pode generalizar, entendeu? Professor? Mas que é condenável o povo americano para cultivar o racismo, né? Arraigado na cultura dos policiais, isso é profundamente lamentável. Professor, eu queria agradecer, mas antes de passar aqui, de novo, o Marco Jolás deixou um abraço para o senhor, e o Eduardo, dos Estados Unidos, que perguntou para o senhor que o senhor tinha feito uma nova obra. Aliás, a gente encaminhou a obra num vídeo que fizemos. Ele disse que essa ele não está conseguindo comprar na Amazon, né? Que ainda não está disponível. Eu acho que já está disponível esse último livro do senhor, professor, que acha? Eu não sei qual deles. Agora, se for a quinta edição do Código Tributário Nacional, eu próprio, como a editora demora, até agora não recebi a cota do autor, eu tenho um exemplar na Amazon. Agora, outros dois temas de direito constitucional não deve estar na Amazon aí. Ele perguntou, ele falou, esse mesmo. Então, está respondido aí, Eduardo, ele que nos assiste dos Estados Unidos. Professor Quiocho, quero lhe agradecer muito a quem nos assiste. Pode fazer o seguinte, se ele mandar o endereço por e-mail, eu remeto. Eu remeto pelo correio para ele. Está respondendo aqui, diz que é em Michigan. Eu vou passar para o senhor depois o endereço, doutor Quiocho. Agradeço ao Eduardo. Professor, uma fantástica sexta-feira. Eu compartilho de ter a presença do senhor toda sexta-feira, eu e os internautas e o pessoal lá da TV aberta, né? Quero lhe agradecer muito, né, pelo esclarecimento, viu? Eu queria agradecer e perguntar se a gente está aí na próxima sexta de novo, né? É lógico. Só que na próxima sexta eu estarei lá em Itu. Se a internet não der mancada, né? É verdade. Vamos fazer a live lá. Entendeu? Professor, um abraço para o senhor e um abraço também para aqueles que nos assistem ali, né? E para o pessoal de fora. Estamos ficando internacional, professor Quiocho. Um abraço. Eu agradeço o público, agradeço você também e uma boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.